Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, um bom momento para você. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos conversar sobre o último governo dentro do período da ditadura civil-militar no Brasil, que foi o governo do general João Batista Figueiredo. O governo Figueiredo vai durar entre os anos de 1979 e 1985 e é um governo extremamente importante, não só por ser, obviamente, o último da ditadura militar no Brasil, mas porque dentro do governo Figueiredo, alguns processos políticos, sociais e econômicos vão acontecer e vão estabelecer importantes questões para a gente discutir, né, para a gente lidar na nossa análise, sobretudo pensando em como se deu o processo de redemocratização no Brasil. Então, o governo Figueiredo, ele lança várias questões importantes para nós e é um governo chave para a gente entender essa conjuntura ali de transição da ditadura para a nova república no Brasil, ou seja, pensar na redemocratização do Brasil. De uma forma geral, é extremamente importante a gente ter em mente, você poder perceber que o governo do Figueiredo é o governo que marca a crise final da ditadura civil-militar no Brasil e o processo de abertura e transição política, o processo de redemocratização. E isso é muito importante a gente pensar, porque nós não podemos cair no equívoco de pensar que os militares, de muito bom grado, né, de forma espontânea, de forma generosa, resolveram sair do poder e devolver o poder, entregar o poder político no Brasil para a sociedade civil novamente. Não podemos cair nesse tipo de equívoco. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a ditadura entrou em crise. A ditadura entrou em crise e é muito diferente afirmar isso, né? A ditadura se desgastou, a ditadura destruiu o Brasil, né? Robson, mas você está exagerando. A ditadura destruiu o Brasil, a ditadura destruiu o Brasil, destruiu as instituições políticas democráticas desse país, destruiu os direitos sociais, políticos do povo brasileiro, entregou, como a gente vai ver, e entregou um Brasil quebrado, econômica e socialmente. Não há um aspecto possível na nossa análise do período da ditadura civil-militar no Brasil que dê para pontuar qualquer aspecto minimamente positivo. Não há. E isso é importante a gente mencionar, não só para a gente não cair, né, em concepções equivocadas sobre o período, mas para a gente pensar isso. Olha, este governo dos militares entrou em crise, ele se desgastou, ele se fragilizou e a decisão ali dos militares de se afastarem do protagonismo ali político no Brasil não foi uma decisão pautada na generosidade, na boa vontade deles. Foi uma tentativa que eles fizeram de se preservar num contexto de decadência e crise. Então vamos pensar um pouquinho nesse processo aqui. Uma das razões que nos ajuda a entender esse desgaste, o crescimento da insatisfação, né, do descontentamento da sociedade brasileira com relação aos militares, é justamente a dimensão econômica e social que vinha se desgastando. Em 1979, o contexto econômico internacional vai mergulhar na chamada segunda crise do petróleo. E essa crise do petróleo vai ser extremamente prejudicial para a economia brasileira. O Brasil mergulha, né, ainda mais fundo num cenário de recessão econômica que já vinha desde o finalzinho ali dos anos do chamado milagre econômico, com o aprofundamento da inflação, o aprofundamento do endividamento externo, o aprofundamento das contradições sociais no Brasil, como a pobreza, a miséria, a fome, a desigualdade, a concentração de renda. Tudo isso vai se agravar muito após 1979, ou seja, o Figueiredo ele chega ali no poder tendo que lidar com uma baita crise econômica que está sendo uma espécie de bomba ali que está estourando no colo dele, né? Então, essa é uma questão extremamente importante a gente pensar. A fragilização, a crise, a desconfiança, a insatisfação com relação ao governo dos militares, né, para além de todas as questões ligadas à repressão, à violência, à tortura, aos desaparecimentos, às violações de direitos humanos, à censura e tudo isso, ainda tinha
a dimensão econômica e as contradições sociais pesando já no colo dos militares cada vez mais. Tanto que ali em 1980 a inflação já estava passando dos 110% ali ao ano. Então, uma questão importante isso. A gente viu que desde antes do governo do Figueiredo já havia aquela ideia, né, de se realizar no Brasil, né, um processo de abertura política. Isso era uma conversa que já vinha sendo travada dentro da cúpula ali das Forças Armadas brasileiras, né? A ideia era realizar, né? Isso vai ficar muito marcante, mais marcado desde o governo do Geisel, né? Como a gente viu nas últimas aulas, realizar um processo de abertura política, mas que fosse feito de forma lenta, gradual e segura, né? Tudo isso pensando na preservação dos próprios interesses dos militares. E esse processo de abertura política vai se desenvolver e se desdobrar durante o governo do Figueiredo. E um dos principais elementos que mostram esses desdobramentos aqui para nós vai ser a aprovação em 1979 da chamada Lei de Anistia, que pretendia ser uma lei que garantisse a anistia. Robson, o que é anistia? Anistia é o perdão, né? A anistia tem a ver com essa disposição do Estado em perdoar ou anular acusações, crimes que foram cometidos contra ele. Essa é a percepção do Estado, né? Então a ideia era realizar uma lei de anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Aí você pode pensar assim, então, Robson, maravilha. Então a lei de anistia era um grande sinal da abertura política e do caminho dos passos que o Brasil estava dando para a redemocratização. Até que sim, né? Porque ali várias pessoas, né, que eram opositores do regime, que estavam no exílio, vão voltar para o Brasil. Pessoas que estavam presas vão sair da cadeia, né? Então você vai ter, de fato, essa ação do Estado brasileiro de anistiar, né, essas pessoas que eram opositores do regime, né? Só que a gente tem que pensar nas contradições e paradoxos da lei de anistia no Brasil. Porque o entendimento dessa lei estava pautado na seguinte premissa, no seguinte princípio. Dizia-se lá o seguinte, olha, crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política receberiam então a anistia do Estado brasileiro. Aí você ainda pode insistir, Robson, mas isso é uma coisa boa. Mas olha só, nessa lei de anistia, como ela pretendia ser ampla, geral e restrita, ela queria atingir quem, especificamente? Ela queria, por exemplo, abranger e incluir na anistia o quê? Os torturadores. Aqueles agentes que, em nome do Estado brasileiro, assassinaram, torturaram, violentaram, desapareceram e cometeram todo tipo de atrocidade aí, durante esse período. Então veja, a contradição evidente aqui para nós, e que tem que ser criticada sim, né, na lei de anistia, é que essa anistia que o Estado brasileiro concedeu ali, abrangia aqueles que violaram todo tipo de direito humano possível durante a ditadura. Então, essa anistia ela foi essencial para quê? Para os próprios militares. Porque no Brasil, no processo de redemocratização pautado nesse tipo de lei de anistia, nenhum militar foi julgado naquele contexto. Nenhum militar teve os seus crimes denunciados, julgados e punidos pelo Estado brasileiro. Então, a lei de anistia foi uma forma que os militares encontraram muito eficiente de garantir a sua preservação nesse contexto de redemocratização. Era uma forma de garantir que as Forças Armadas não fossem tocadas pelas denúncias e pela justiça de transição, pela justiça de redemocratização que deveria ter acontecido no Brasil. Então essa é uma questão importante aqui para nós, que mostra para nós um dos grandes limites, dos grandes problemas e contradições do nosso processo de redemocratização ali no final da ditadura militar. E ainda, eu particularmente gosto de levantar uma outra discussão sobre a lei da anistia, que foi uma discussão suscitada, por exemplo, na recente Comissão Nacional da Verdade. É uma comissão organizada para justamente levantar, investigar e reunir toda a documentação aí sobre as violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura militar. É interessante que na realização e na organização da Comissão Nacional da Verdade foram organizados pequenos
julgamentos em que indivíduos que foram vítimas, né, da ditadura militar, seja ali, sobretudo na questão da tortura e prisões arbitrárias, né, foram colocados diante ali de um juiz que atuava em nome da comissão, e era muito simbólico o fato de que nessas ações da Comissão Nacional da Verdade era o Estado brasileiro que estava solicitando, claro que simbolicamente, para as vítimas da ditadura o perdão, a anistia. Porque essa é uma questão importante. Quem que tinha que perdoar quem ali? Quem que tinha que ter essa disposição? Né? Porque, na verdade, quem era o terrorista, o agressor, era o Estado brasileiro, os militares. E não os opositores que lutaram em nome da democracia no Brasil. Então, a lei de anistia foi uma questão importante, mas é extremamente necessário a gente pensar nos seus limites, nas suas contradições. Agora, para além da questão da lei da anistia, né, um aspecto importante para a gente pensar aqui do governo Figueiredo é o seguinte: ô Robson, mas olha só, você está falando aí da abertura da lei de anistia, desse negócio de transição lenta, gradual, segura e tal, mas e o pessoal daquela chamada linha dura, lá dentro das Forças Armadas? Eles estão aceitando isso aí de boa, esse processo de abertura? Não. A chamada linha dura dentro das Forças Armadas era contra, né? E se manteve contra esse processo de abertura política. Tanto que membros da chamada linha dura vão reagir. E dentro do contexto, por exemplo, do governo do Figueiredo, né, sobretudo após a aprovação da lei de anistia, a gente vai ter a intensificação, o aumento de ações terroristas realizadas pelas Forças Armadas brasileiras como forma de reagir a esse processo de abertura. Então, por exemplo, foram colocadas bombas em bancas de jornais aí pelo Brasil. A gente teve um episódio muito marcante, foi o episódio do Rio Centro, né? Ali estava acontecendo um evento ali no Rio Centro, um centro de convenções ali no Rio de Janeiro, milhares de pessoas, e alguns militares tentaram plantar alguns explosivos ali, né? E a ideia era detonar esses explosivos e culpar, né, a esquerda, culpar as organizações de esquerda no Brasil. Né? O problema foi que no manuseio ali da bomba, ali, 2 militares que estavam num carro no estacionamento manusearam a bomba errada e ela detonou ali. Né? E aí o Figueiredo, né, tentou de todas as formas abafar isso na imprensa, porque não tinha como, né, negar que era uma ação realizada pelos próprios militares, que foi completamente desastrada, né, mas que serviu para lançar a luz no fato de que os próprios militares da linha dura estavam ali reagindo contra o processo de abertura política e estavam tentando sabotar esse processo, culpando a esquerda, ou as organizações de esquerda no Brasil, para quê? Para justificar a repressão, para justificar ações repressoras. Ou seja, mais um limite, né, mais uma contradição desse processo de abertura. Não era unânime dentro das Forças Armadas essa necessidade, né? Que fique claro aqui, né, gente? Mesmo os membros ali da linha dura, né, que eram abertamente contra, né, esse processo de redemocratização, e aqueles membros da Força Armada que não eram ali alinhados à linha dura, não eram pessoas democratas, não. As Forças Armadas não eram afeitas à redemocratização de fato do Brasil. O que eles queriam era num cenário de crise, fragilidade e descontentamento generalizado da sociedade brasileira, garantir uma transição que fosse boa para eles. O lance é que a linha dura estava reagindo mais, porque ela nem queria que isso acontecesse. E aí, né, à medida que isso foi ficando evidente, né, os limites, as contradições, o enfraquecimento das Forças Armadas diante da opinião pública, algumas mudanças políticas mais importantes foram acontecendo também, para além da questão da lei de anistia. Vale mencionar algo muito relevante aqui para nós, né, que foi a aprovação da chamada nova lei orgânica dos partidos, que é também de 1979, logo no início do governo do Figueiredo. E com essa lei orgânica, o que a gente pode mencionar aqui? O que ela estabelecia? Ela estabelecia o fim do bipartidarismo no Brasil. Né? Seria o fim ali do MDB e da Arena. Né? O fim do MDB e da Arena, que foram se desmembrando em outros partidos aí, políticos. Ou seja, o pluripartidarismo retornou ao Brasil.
né? Agora, isso é muito importante porque já para as eleições para os governos dos estados que aconteceriam em 1982 e cujo resultado já mostrava ali para nós a força dos partidos que eram oposição ao regime militar e o enfraquecimento do regime, né? Então, por exemplo, alguns partidos que foram criados ali, naquele contexto a partir da lei orgânica. Um dos partidos mais marcantes para esse cenário ali do final da ditadura e do período da Nova República é o chamado Partido dos Trabalhadores, né, o PT, que tem como um dos seus grandes líderes, ele já, o principal líder naquele contexto e no contexto posterior, que era o Lula que obviamente depois viria a se tornar presidente do Brasil, que naquela época era um líder sindical extremamente relevante que havia organizado greves, né, que vinha organizando greves operárias no final dos anos 70, foi preso, mas que tinha uma capacidade já de mobilização dentro da classe trabalhadora muito relevante. Greves essas, já que mencionei, que foram também extremamente importantes para contestar o próprio regime, né? E essas greves operárias ali, principalmente no ABC Paulista, né, que incomodaram tanto o regime, de fato mostram para a gente o desgaste do regime, mas também o fortalecimento da classe operária, que naquele contexto estava retomando ali com força a organização sindical no Brasil. Porque desde o AI-5, né, os principais órgãos sindicais, né, que eram fundamentais para organizar o movimento operário no Brasil foram desmembrados. E ali no final dos anos 70, 1970, eles estão retornando e com o protagonismo de lideranças como o Lula, que vai ali estar atuando na organização dos partidos dos trabalhadores. Um outro partido importante, criado nesse contexto, é o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que tinha como seu grande líder uma figura política extremamente relevante no Brasil, desde antes da ditadura, que teve uma atuação de oposição muito fundamental durante o regime militar e depois no contexto da redemocratização, que foi o Brizola. Brizola, que era um grande líder ali do PDT. Além disso, podemos mencionar o Partido Popular, PP, que era um partido mais conservador, né, que herdou alguns membros ali do antigo MDB, né, que fazia uma oposição menos contundente aos militares, né? Indivíduos como o primeiro presidente eleito do Brasil naquele contexto, Tancredo Neves, seriam desse partido. Então, um partido relevante também. O PTB, que foi um partido histórico, né, no período anterior ao regime militar, partido inicialmente lá criado, né, sob a bandeira do trabalhismo do Vargas, nesse momento vai ser recriado por uma parente do Vargas, né, mas já com um significado político completamente diferente. O trabalhismo vai ser esvaziado do seu significado. O trabalhismo mesmo, né, que se pretendia herdeiro do Vargas, vai estar aqui no PDT com o Brizola. E o PMDB, né, o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, um herdeiro mais direto aqui do MDB, que atuou durante a ditadura militar. Então, você tem uma nova configuração política no Brasil que vai ser fundamental nesse contexto já no final da ditadura e pós-ditadura militar. Uma coisa que a gente tem que pensar aqui é que nesse novo cenário político, ali já no início dos anos de 1980, nós temos uma grande mobilização dentro da sociedade civil brasileira de contestação ao regime militar, né? E essa mobilização social vai crescendo, se organizando, e ali entre os anos ali de 1983 e 1984, essas mobilizações, esses movimentos sociais vão tomar as ruas do Brasil, levantando uma bandeira que era uma bandeira extremamente relevante para a política brasileira naquele contexto, que era o quê? A demanda pela realização de eleições diretas. Esse movimento que botou milhões de brasileiros na rua, que reuniu diferentes movimentos sociais, né, de organizações trabalhistas, como a CUT, a CGT, partidos políticos que já estavam ali atuando desde a lei orgânica, movimentos estudantis, enfim, vão tomar as ruas do Brasil pedindo a realização de eleições diretas, que seria ali digamos assim, um grande passo dado em direção à redemocratização do Brasil. Seria o movimento das diretas já. E é muito importante, né? Os vestibulares gostam muito de cobrar esse tipo de movimento social e a sua atuação ali no contexto do final da ditadura militar. Então, foram
uma onda ali de manifestações, de mobilizações da sociedade reivindicando a realização de eleições diretas. Isso vai estar muito ligado ali, ou ter como um de seus desdobramentos, a proposta ali da chamada Emenda Dante de Oliveira, em 1985. Dante, que era um deputado que vai apresentar essa emenda constitucional propondo a convocação de eleições diretas, né? Agora tem um detalhe, né? Veja a força ainda dos militares e como eles ainda controlavam o jogo político em algum nível, né? Porque mesmo com essas mobilizações sociais, que tiveram um papel importante e decisivo no caminho, na pressão ali para a redemocratização, a emenda Dante de Oliveira não vai passar, não vai ser aprovada. Precisava de 2/3 ali do Congresso, né? E não vai haver essa proporção de apoio a ela. Então, isso teve qual significado? É que os militares ainda conseguiram, nesse contexto, dar mais um passo dentro daquela lógica de uma transição tutelada, de uma transição controlada por eles, porque a primeira eleição que seria realizada para o estabelecimento ali de um presidente da República civil, né, depois de 21 anos de governos militares, seria uma eleição indireta, realizada dentro do Congresso brasileiro. Então a população ainda não teve a oportunidade de exercer esse direito à conquista ali do voto, desse direito político extremamente importante naquele contexto. Então, dentro desse cenário de uma transição pactuada, uma transição tutelada, relativamente controlada pelos militares, vai ser eleito ali, no início de 1985, o presidente de origem mineira, ligado ali ao Partido Popular, chamado Tancredo Neves, né, tendo como seu vice o político José Sarney, que vinha ali de antigos quadros da própria Arena. Então veja mais digamos assim, uma certa contradição ali desse processo de redemocratização no Brasil, a permanência, né, desses atores autoritários ligados à ditadura nesse processo, desse novo contexto de democracia. O problema é que o Tancredo foi eleito, mas pouco antes dele tomar posse como presidente da República, ele morreu. Ele estava doente, gravemente doente, não resistiu, morreu, e o Sarney iria então assumir como o primeiro presidente civil do Brasil depois de 21 anos de ditadura militar que assolou este país. E aí o governo do Sarney nós vamos discutir na nossa próxima aula. Então eu espero que tenha ficado claro aqui para você esse contexto finalzinho aqui, do final, né, da ditadura civil-militar no Brasil, seus limites, suas contradições, e espero você na próxima aula. Então, um abraço e até lá. Valeu!